Ora então sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? E antes de mais, vamos adressar o elefante na sala, que é: vai haver imensas mudanças de cor nesta imagem, porque o sol hoje, ora vem, ora vai, ora vem, ora vai, e eu não tenho paciência, nem tenho material para meter luz artificial, portanto, é o que temos, vamos trabalhar com o que a gente tem. Está a vir sol. E hoje também não me apeteceu gravar no chão, apeteceu-me gravar aqui sentadinha no meu banquinho, porque me doía as costas. Doía-me as costas e eu não me apetecia estar sentada no chão. Mas, como vocês podem ver no vídeo de hoje, eu hoje venho cá falar-vos de uma das minhas autoras favoritas, e eu lembro-me de fazer este vídeo porque eu fiz uma versão mais pequenina para o TikTok. Caso vocês tenham interesse em ver, podem me seguir lá e assim agradecia. Mas eu fiz essa versão pequenina para o TikTok e achei que seria engraçado, seria interessante fazer uma versão um bocadinho mais alongada aqui para o YouTube. Mais porque eu quero fazer este marco de a minha autora favorita é a Shirley Jackson, ou uma das minhas autoras favoritas é a Shirley Jackson, e queria dizer ao mundo isso, portanto, este vídeo serve para isso. Eu quero fazer uma versão... Deixa-me pôr o braço aqui, só que assim parece que estou na tasca, não me interessa. Eu quero fazer uma versão deste vídeo quando eu ler todos os livros da Shirley Jackson, e eu quero fazer tipo um deep dive nela e nos livros... Nela não, mas coitada. Nos livros dela, nas obras dela, falar-vos detalhadamente de cada uma, recomendar... Fazer todo um vídeo longo, temático, só sobre as obras de Shirley Jackson. No entanto, eu ainda não as li todas. Eu não sei quando é que as vou ler todas, porque eu não quero lê-las todas de seguida. Mas agora trabalhamos com o que temos e hoje vou-vos só mostrar a minha coleção, entre aspas, de livros da Shirley Jackson. Eu tenho menos livros em português dela do que tenho em inglês. Em inglês tenho um bocadinho mais, até porque eu tenho algumas edições, não edições, mas tenho alguns livros repetidos em edições diferentes. Mas começando com os livros em português, neste caso são 4 livros, são todos... traduzidos, todos trazidos, todos editados pela Cavalo de Ferro, que eu adoro as edições deles. Vou começar pelo meu menos favorito, por assim dizer, porque eu não adoro tanto contos, é um facto, eu já disse milhares de vezes que eu não adoro tanto contos, portanto, por muito excelentes que os contos de Shirley Jackson sejam, nunca serão para mim tão bons quanto um livro, uma narrativa contínua de 200, 300 páginas. Mas começando então pelo livro da A Lotaria e Outras Histórias, que é uma coletânea de contos onde tem A Lotaria, que, para quem não sabe, é o primeiro conto, um dos primeiros contos de Shirley Jackson, o primeiro conto publicado num jornal na altura, que deu imenso burburinho, porque as pessoas acharam que aquilo era super macabro para estar a ser publicado naquele jornal, super macabro para estar a ser escrito por uma mulher, e houve claramente uma grande divisão das pessoas que odiaram a lotaria e outras pessoas que amaram a lotaria e acharam que era incrível e genial. No entanto, neste livro aqui não tem só contos de terror. Deixa eu ver se o micro está ligado. Tá. Neste livro não tem só contos de terror, tem contos também de outros géneros literários que a Shirley Jackson também escreve. Eu pessoalmente prefiro quando ela escreve em terror, por isso é que todos os livros que eu tenho dela de narrativa contínua, de livros normais, em vez de ser novelas, ou em vez de serem contos, são quase todos de terror, porque eu ainda não me apeteceu ir para o lado dela em que ela faz mais crítica social e escreve mais com humor ácido e crítica social à sociedade da altura onde ela vivia e quando ela vivia. Mas este aqui é uma boa coletânea de contos, porque tem imensos aqui. Eu depois também tenho outras edições em inglês, mas estão repartidos por vários livros. E depois ainda em português, mas na cena dos contos, eu tenho também, já nestas edições mais bonitas, com este aveludado na capa, tenho também os Contos Sombrios, que é uma coletânea de contos só de terror. Só de terror. Eu tenho exatamente esta edição em inglês também, só que eu já não me lembro bem, mas eu sinto que uma das edições é mais completa do que outra, mas overall todos os contos que eu tenho em português também tenho em inglês. E tenho aqui nesta edição bonita dos contos, e continuando deixa eu pôr para aqui, as narrativas que eu gostei mais, que também tenho em português. Eu tenho basicamente todos os livros traduzidos para português, acho eu. Não tenho todas as edições, porque há umas um bocadinho feinhas e eu também não tenho muito interesse, mas eu adoro estas edições assim. Temos aqui o meu primeiro livro da Shirley Jackson, o Sempre Vivemos num Castelo. Neste livro nós temos então 2 irmãs que vivem com o tio inválido e um gato na casa que outrora foi uma casa linda, enorme, imponente, ricalhaça, mas que depois do escândalo que houve de elas serem acusadas de matar e envenenar o resto da família toda, elas meio que foram deixadas ali a viver numa casa degradada, suja, com pó, que já não é de todo rica, mas elas ficam ali, elas comportam-se e agem de uma maneira completamente estranha. Toda a sociedade e todas as pessoas daquela vila, daquela cidade, olham-as de lado porque acham que uma delas foi a responsável por matar e por envenenar toda a família delas.
até ao dia em que chega um primo distante e que se instala naquela casa e tudo muda, e nós vamos compreendendo um bocadinho mais como é que estas irmãs pensam e o que é que aconteceu no passado. É muito incrível, especialmente a maneira como a Shirley Jackson construiu estas duas personagens femininas. Para mim foi o ponto alto. Também é um bom livro de uma espécie de drama familiar, de crítica social também, mas tem sempre aquela ceninha de terror, embora eu acho que não seja tanto o ponto aqui, acho eu, quero eu interpretar assim, apesar de lá estar do terror ser muito importante, porque faz toda a ligação com todos os pontos da narrativa, e acho que é a característica assim especial, que torna este livro também especial. No entanto, a construção destas personagens para mim é incrível. E depois tenho o meu livro favorito da autora, que é A Maldição da Hill House, que, eu acho que toda a gente já sabe o que é que este livro trata, mas nós temos então um leque de 5 personagens que vai passar uma semana a Hill House, que é uma casa que é conhecida por ser assombrada, por ter presenças demoníacas lá, e estas 5 pessoas vão se juntar para ir então estudar estes fenómenos dentro desta casa. Nós temos o professor, que é basicamente o que vai efetivamente estudar e perceber o que é que se passa ali, e depois temos a nossa personagem principal, que é a Eleanor, que ela vem de uma família não muito fixe, ela vem de uma vida também ela não muito fixe, de tomar conta da mãe, de estar ali meio que a viver com a irmã e com o cunhado, e eles não serem propriamente as melhores pessoas do mundo para ela. Chega um dia em que ela vê este anúncio, decide que quer isto para a vida dela, decide tomar o rumo da vida dela e decide fazer então as próprias decisões dela. Ela foge com o carro da família e vai para esta casa junto com estas pessoas. Lá encontra-se com outras pessoas, descobrem-se cenas. Há muitas pessoas que interpretam isto também como uma cena sáfica, o que eu entendo, apesar de não ser o meu pensamento inicial. Eu acho que reduzir ou uma parte deste livro a uma relação amorosa parece um bocadinho redutora. Eu vi sempre um bocadinho mais como... eu não queria falar muito porque eu não quero dar spoilers e então estou a ser assim um bocadinho vaga demais, mas eu interpretei sempre como uma autodescoberta da Eleanor, e como... como é que eu explicar? Tipo, as consequências do que é tu viveres a tua vida toda a não tomar as tuas próprias decisões, a viveres em função de todas as outras pessoas menos de ti. E eu acho que foi a primeira vez que a Eleanor tomou as suas próprias decisões e foi a personagem principal da sua própria vida. No entanto, lá está, a beleza da leitura é que nós podemos interpretar da maneira que nós quisermos, portanto, é isso, é o que é. É o meu livro favorito da autora, é o terror excelente, eu amo este conceito de casa assombrada, e começou tudo aqui com o livro da Shirley Jackson. Para mim é o meu livro favorito da vida, ou um dos meus livros favoritos da vida. Dificilmente vai ser destronado por outro livro de terror, porque este livro para mim é incrível, genial, a escrita é belíssima e para mim é tudo perfeito, e é daqueles livros que eu não consigo aceitar críticas, porque não há críticas possíveis a fazer. Se vocês não gostam deste livro, o problema está em vocês. Vocês não são o público para este livro, porque este livro para mim é incrível. Agora, passando para... se calhar vou-vos mostrar a duologia de não ficção da Shirley Jackson, que são 2 livros mais focados na vida dela enquanto mãe e mais focados na vida dos filhos dela. Nós começamos com o Live Among the Savages, que foi o que eu li. Eu ainda não li este, ainda não li Raising Demons. Apesar de toda a gente dizer que este aqui é muito melhor do que este, eu ainda não fui a este. Basicamente, todos os livros que eu vou mostrar aqui da Shirley Jackson, faltam-me ler 2, e um deles é este. Nós, nesta duologia de não ficção, é o que eu estava a dizer, nós acompanhamos a Shirley Jackson nesta versão dela enquanto mãe, nesta versão dela enquanto dona de casa, nos anos 50, na família dela, e o que é engraçado é que nós, ao acompanharmos esta vida dela aqui, esta vida doméstica, conseguimos também perceber o que é que despoltou a ela escrever os outros livros dela e os outros contos dela. Obviamente não é uma cena assim super linear, não é do tipo ela viu isto e inspirou-se para escrever isto, mas para quem gosta dos livros dela e para quem gosta dela, é muito interessante ver qual é que foi o ambiente em que ela estava inserida para depois se inspirar para escrever, tipo, A Maldição da Hill House, ou Sempre Vivemos num Castelo, o resto dos contos. Acho muito interessante, apesar de que, lá está, eu acho que são livros mais focados e mais para quem é realmente fã da autora e não tanto, tipo, fã de um livro ou que gostou mais ou menos de um livro. Eu acho que se vocês não gostarem assim muito da Shirley Jackson, se não gostaram assim muito de algumas obras dela,
eu acho que estes livros não vão fazer muito sentido porque vocês vão achar que é uma seca, porque efetivamente não acontece grande coisa nestes livros, a não ser os filhos dela a fazerem imensa porcaria e ela a tomar conta deles. Nós até acabamos por acompanhar muito mais também os filhos em si, e através dos filhos acompanhamos a Shirley Jackson e o marido, mas gostei muito, lá está, especialmente da maneira como está escrito. Eu senti mesmo que estava eu própria a tomar conta destas crianças, porque elas só fazem as neiras, especialmente neste livro onde elas são mais novas. Os filhos dela só fazem as neiras e metem-se em confusões, e é muito... Este livro, eu não vou falar deste que eu ainda não li, mas tipo, este livro é barulhento. Nós estamos a acompanhar a vida dela e é muito barulho que há sempre de crianças a falar e crianças a quererem interpelar umas às outras e ter a atenção dos pais e ter a atenção da mãe, e é um livro extremamente barulhento e é, por causa disso, também é um bocado cansativo de ler, mas ao mesmo tempo fazer-me sentir isso tudo só com palavras em papel é incrível. Obviamente não posso falar o mesmo deste porque este ainda não li, mas eu calculo que seja um bocadinho mais disso também, porque lá está, acompanha-se, acho que é linear, acho que não é linear, mas acho que são narrativas seguidas. Não sei se há uma interrupção de muito tempo entre este livro e este, eu quero acreditar que são seguidos, mas também não sei, ou se calhar não são sim seguidos, mas não passa assim muitos anos, mas não faço ideia, só quando ler é que vou saber, não é? Agora passando para outros livros de contos, que desta vez livros em inglês de contos, eu tenho, e agora vai ser tudo da Penguin, de Modern Classics, eu tenho o Dark Tales e tenho o The Demon Lover, que, lá está, este aqui é a tradução do outro livro em português, que eu vos mostrei, da Cavalo de Ferro, e este aqui tem mais contos de terror, perdão, tem mais contos de terror extra, mas que são contos que, que eu facilmente também encontrei no outro livro de coletânea de contos em português. Portanto, estes aqui foram só tipo miminhos para mim, porque eu quero ter todos os livros de Shirley Jackson nestas edições. Lá está, já falei deles, eu gostei, eu acho que em nenhum destes dois tem a lotaria, na lotaria só está em português. Eu gostei, não amei, porque eu não amo contos, não me marcaram tipo, muito enquanto contos em si. Talvez a lotaria sim, a lotaria também pela carga emocional que ele tem, de ser o primeiro livro, a primeira coisa dela, de ter sido uma coisa tão importante na carreira dela enquanto autora. No entanto, os outros que eu li dela, estes assim, não tiveram tanto impacto emocional para mim, mas tudo certo. Agora falando de livros de ficção, tenho que ficar a mostrar a minha edição especial da Hunting of Hill House, que tem uma introdução, está todo nojento, tem uma introdução escrita pelo Guilherme Del Toro e também tem outra introdução feita, eu acho que a parte do Guilherme Del Toro é uma rant um bocadinho sobre casas assombradas e sobre terror no geral, e depois temos uma introdução que é a explicar um bocadinho o livro em si, o que eu acho que é sempre melhor nós passarmos essa introdução, irmos ler o livro e depois retomarmos essa introdução para lermos então aquele estudo pequenino sobre a obra e sobre a história em si, porque se for lido antes, e eu já li antes e não acho que funcionou tão bem, porque acaba por ser um bocadinho de spoiler, e então não é para mim assim essa cena. Acho que prefiro ler essas partes no final, também para me ajudar a consolidar o que eu acabei de ler e ajudar-me a interpretar da melhor maneira. No entanto, tenho aqui esta edição bonita, eu adoro esta edição. Ainda há outra que eu também gostava de ter, mas é 40€, eu não consigo justificar comprar mais uma edição. Mas mesmo, tipo, no interior do livro... Perdão, estou cheio de tosse hoje. No interior do livro, tipo, as páginas têm este coisa em preto nas margens e o tipo de letra... Ai, eu adoro este livro. Tenho também... Isto chega a um ponto que é ridículo, não é? Tenho também a Maldição de Hill House, da Hunting of Hill House, nesta edição da Penguin normal, foi a minha mais recente aquisição nesta coleção. Não li, porque eu já li 2 vezes este livro, já li em português e já reli em audiolivro, em inglês. Portanto, eu não li este literalmente comprei só para estar na estante bonito, até porque eu adoro esta edição. Adoro as edições da Penguin dos clássicos modernos. Também gosto das outras, dos clássicos com a capa em preto da Penguin, mas eu gosto mais deste aqui. Porque também leio mais clássicos modernos do que propriamente clássicos no geral. Tenho então o The Bird's Nest, foi a minha última leitura da autora. Nós temos a nossa personagem principal, que ela vive com a tia, e a Shirley Jackson consegue sempre retratar a solidão e não sermos vocês conseguem perceber que eu relaciono-me demasiado com as personagens de Shirley Jackson, não completamente, mas em alguns pontos. Nós temos também novamente aqui uma personagem feminina nova que não tem propriamente... Ela não é propriamente vista em lado nenhum, ela não é vista no trabalho, ela não é vista em casa, ela vive com a tia, e a tia, apesar de ser uma personagem por si só que não é má, ela não é propriamente a melhor tia para esta personagem,
Pá, há muita coisa a acontecer na vida desta pessoa, eu não me lembro como é que ela se chama. Elizabeth. Há muita coisa a acontecer no mundo da Elizabeth e ela está a passar por uma coisa estranha de... Ela tem 4 personalidades dentro dela e então cada personalidade tem dentro dela torna uma pessoa diferente e lá está, é muito interessante. Não consigo falar muito deste livro sem ser spoiler porque eu acho que é muito difícil para mim, mas eu gostei da minha interpretação destas personalidades. Há coisas muito engraçadas que a Shirley Jackson fez neste livro que são uma espécie de crítica social à sociedade da altura, dos anos 50, dos anos 40, que infelizmente ainda estão muito atualizadas para a sociedade de agora, mas especialmente na cena de como é que os homens veem as mulheres e como é que... não quero dar spoilers, pessoal, mas por favor leiam este livro. Ele pode ser um bocado confuso, mas é propositadamente confuso, não é... vocês não se devem sentir burros a ler este livro, porque eu prometo que eventualmente chega a uma parte da leitura em que tudo vai fazer sentido, mas eu gostei mesmo muito deste livro. Eu inicialmente não achei que fosse gostar tanto. Ele é muito, muito creepy ao início e depois nós começamos... É sempre de terror, mas nós começamos a ter empatia por todas as personalidades da Elizabeth e então, tipo, esteticamente é tudo muito macabro, mas não conseguimos ter medo porque estamos a sentir às vezes pena, outras vezes compaixão por estas personalidades todas. E então é uma viagem muito interessante a nível de sentimentos que nós temos enquanto estamos a ler. E por último eu tenho então o Hangsman, que também é um livro que eu ainda não li. Ele também retrata uma personagem feminina assim nova, que eu acho que ela está na faculdade. Não sei propriamente do que é que ele fala, porque ainda não li, lá está, e eu também tenciono lê-lo mais recentemente, tenciono lê-lo num futuro bastante próximo, e eu não gosto muito de ler com imensa informação destes livros, que eu acho que têm beleza a ir assim meio às cegas, mas lá está, estou muito entusiasmada, sinto que também me vou relacionar, e uma das coisas lá está, que eu gosto muito na Shirley Jackson é a maneira como ela escreve as personagens femininas dela, e como é tão engraçado pensar que são personagens que ela escreveu nos anos 60, nos anos 60 também, mas nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, e era de esperar que tivesse havido imensas mudanças para a nossa altura de agora, para a nossa atualidade de agora. No entanto, ponto 1, não houve assim tantas mudanças, e ponto 2, é muito, lá está, a Shirley Jackson é muito boa a retratar a solidão feminina, e obviamente os livros dela não são só sobre isso, mas eu sinto que todas as personagens dela, tanto na Maldição de Hill House, como no Sempre Vivemos no Castelo, como no The Bird's Nest, eu sinto sempre que toca um bocadinho nisso, na solidão enquanto mulheres, e em como parece que são sempre as outras pessoas a tomar decisões por nós, mesmo quando nós já somos adultas, e parece que nós queremos nos afirmar enquanto pessoas individuais. É sempre uma afronta para as outras pessoas que estão à nossa volta, que querem fazer decisões por nós. Eu sinto que estou a ter uma consulta de psicólogo, mas não é nada pessoal, mas lá está, é uma coisa que eu acho muito interessante de estar a ler enquanto estou a passar pela mesma fase de vida que muitas destas personagens que ela está a escrever, ou que já passei também se vai dar o caso, por exemplo, a personagem principal da Hill House. Eu acho que ela é mais nova, eu acho que ela tem tipo 19 anos, acho eu. Mas, por exemplo, a personagem principal do The Bird's Nest, ela tem 24, eu tendo 26, há coisas que eu me identifico imenso, especialmente coisas que a personagem... Não estou a lembrar o nome dela, como é que ela se chama? Eleanor, desculpem. Há coisas que na vida da Eleanor que me fizeram recordar e que me fizeram relembrar muito da minha própria vida, especialmente... experiências que ela passou, mas depois na Elizabeth The Bird's Nest eu sinto que a Shirley Jackson conseguiu retratar na perfeição como eu me sinto e como eu me sentia na altura em que eu li, se bem que eu li este livro até bastante recente, foi este ano, acho eu. Se não foi este ano, foi no final do ano passado, já não me recordo bem, mas lá está, eu não preciso de me relacionar com livros para adorá-los. No entanto, é sempre bom, e não podem dizer que não, é sempre bom quando nós vemos um livro, e quando nós lemos um livro que nos conseguimos relacionar em algum ponto, e que nós conseguimos, e estamos a ler situações que nós passamos, ou situações que estamos a passar, e conseguimos perceber por palavras sentimentos que nós temos dentro de nós que muitas vezes não conseguimos expressar. E lá está, por isso é que eu acho também a leitura é tão importante, não só para criar empatia, porque eu acho que é das coisas que mais falta neste mundo é a empatia, e eu acho que
nós, enquanto leitores e enquanto leitoras, temos que ter isso sempre. Especialmente quando nós lemos livros diversos, de personagens diferentes. Eu acho que é tão importante, por isso é que eu acho que lá está, que é muito importante, desculpem, vou-me trocar toda. Por isso é que eu acho que é super importante nós lermos livros diversos, com personagens diversas, com histórias diversas, para criar empatia e para perceber e para nos pôr dentro da cabeça de pessoas e de personagens e de situações que nós nunca estaríamos enquanto pessoas, nós pessoas, seja porque não estamos nesse ciclo social, seja porque nós não estamos naquele país, seja porque nós não nascemos ali, seja porque nós não estamos inseridos naquele tipo de famílias. Há muita coisa que nós não conseguimos passar e só conseguimos criar empatia porque já lemos sobre aquilo. E lá está, eu acho que é impossível nós lermos coisas diversas e não melhorarmos a nossa empatia e isso depois não levarmos essa característica para a nossa vida do dia-a-dia. E lá está, eu acho que é muito importante nós lermos coisas que nós não passamos e coisas que nós não nos conseguimos relacionar de todo por causa disso, para criar empatia, acho que é super importante. No entanto, quando nós encontramos coisas que nós nos relacionamos tanto, como eu neste caso com a Shirley Jackson e com os personagens femininas dela, não é que eu me relacione a 100%, mas haver coisas às vezes mínimas que ela faz, ou que ela está a passar, ou que ela está a pensar, que eu penso, tipo, eu sinto-me exatamente assim e eu não tinha noção que era assim que eu me sentia a tentar a ler, porque eu sentia-me, lá está, uma pessoa às vezes sente as coisas e tem pensamentos dentro de nós que não conseguimos propriamente dar-lhe um nome ou não conseguimos propriamente descrever, e depois nós vemos ali em formato de livro físico, tipo em palavras, e conseguimos perceber na perfeição o que é que nós estamos a sentir, e eu acho que isso é incrível, e eu acho que também é uma das razões pela qual eu adoro tanto a Shirley Jackson e os livros da Shirley Jackson. Por isso é que depois também se calhar é muito difícil para mim aceitar críticas de pessoas a estes livros, especialmente ao The Hill House e ao The Bird's Nest, apesar do The Hill House ser muito mais popular e ter muito mais reviews e ter muito mais gente. O The Bird's Nest para mim foi igualmente marcante, apesar de lá está, eu acho que nenhum livro vai ser tão bom para mim como a The Haunting of the Hill House foi, mas olha, é o que é. Se eu vos influenciar a ler pelo menos um livro da Shirley Jackson, para mim já é incrível. E pá, é isso. Vemo-nos então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, dar likes, comentar cenas que quiserem. E nós vemos então no próximo vídeo.